1 Reis capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como uma deles. O que vendo ele se levantou, olha muito bem esse versículo, e o que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele porém foi ao deserto caminho de um dia, e se sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Só até aqui. Amém? Feche teus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra. Muito obrigado por estar nesse lugar. Muito obrigado mesmo, Senhor, porque nós estamos nos reunindo como igreja, Senhor, para dividir do pão, para compartilhar das revelações. Que o Senhor possa falar, Pai, através da minha vida, e que cada um que veio buscar a tua face, contemplar o teu coração, possa ser alcançado por essa mensagem. Muitas pessoas estão em crises aqui na minha frente. Muita gente entrou em crise depois que te conheceu. Muita gente está em crise familiar, emocional, sentimental. E hoje o Senhor vai tratar nessas feridas que estão abertas em nosso coração. Amém. Se assenta, gente. Aleluia. Acende aqui. Isso. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Jesus quer falar contigo essa noite. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido. Conhecido até demais. Muita gente fala desse texto. E eu queria falar desse texto em uma outra vertente. Eu queria falar um pouco sobre crises existenciais. E não podia falar sobre outro homem que teve muitas crises como humano, a não ser Elias. Elias, mesmo sendo um grande referencial de Deus, Elias sendo um dos maiores homens do Antigo Testamento, mesmo Elias sendo um homem transformador da sua geração, Elias, ele enfrentou momentos de crise existencial. Elias, ele passou por um período que ele se perdeu dentro de si mesmo. Ele perdeu a sensibilidade daquilo que estava à sua volta, porque ouviu uma palavra de uma mulher chamada Jezabel, e essa palavra de ameaça, de intimidação, entrou em seu coração e fez com que Elias entrasse em uma verdadeira crise de identidade. Elias se esqueceu de quem ele era. A crise de Elias nunca foi de resultado, porque se fosse falar de resultado, ele havia desafiado os profetas de Baal e os profetas de Azira. Então 850 profetas de Baal ele mesmo destruiu com as suas mãos. Quando ali no Carmelo ele faz um grande duelo e o Senhor manda fogo no altar, porque o altar estava restaurado, curado e transformado. Então a crise de Elias não foi crise de resultado, ao contrário, Elias tinha resultado em seu ministério. A crise de Elias também não foi de poder, porque ele orava e o fogo caía. Ele orava e a chuva descia. Ele orava e Deus trancava os céus. A crise de Elias também não foi de intimidade, porque ele mesmo diz que estava diante da face de Deus. Diante da face do Senhor foi que ele profetiza contra Acabe, foi que ele diz que não haveria nem orvalho nem chuva em Israel. A crise de Elias também não foi financeira, porque Elias foi sustentado pelos corvos no deserto. Quando o ribeiro se seca, quando Elias se encontra no desespero financeiro, o próprio Deus manda a natureza, manda os animais servir Elias. Então ele estava sendo sustentado. Mas a crise de Elias foi uma crise de caráter emocional. A crise de Elias foi de dentro para fora. Não era algo visível aos olhos humanos, era algo que estava acontecendo dentro de Elias. Só ele e Deus sabia o que estava acontecendo dentro dele. Eu posso dizer para vocês que a pior crise é a crise que está dentro, não é a crise que está fora.
Porque a crise que está dentro mexe com o seu homem interior, te deixa em crise, te deixa pensativo. A crise emocional também é chamada pelos psicólogos como surto de emoções. É quando você começa a delirar nas suas emoções. É quando bate surtos repentinos em seu coração. A crise ou surto emocional é quando é uma característica de um sofrimento psíquico tão grande que ultrapassa os limites que uma pessoa consegue suportar, diz os psicólogos. E todo mundo tem um limite que aguenta passar, sofrer. Todo mundo tem um limite, e quando passa desse limite, os surtos começam a acontecer. É como se tivesse quebrado algo dentro da gente. É como se tivesse desconfigurado algo dentro de nós. Por isso que tem tantas perguntas no seu coração sem respostas. Por isso que você está na roda com a família, mas se encontra triste. Por isso que no meio de tantas pessoas você não consegue sentir Deus. Por isso que você está com a conta bancária abençoada, lendo livros, comendo em lugares abençoados, a sua saúde está ótima, mas há um vazio muito grande em você. Aparentemente tem resultado, tem intimidade, tem poder, mas a crise é algo que te pega de dentro para fora. E Elias, ele é vitimizado por essa crise. Se lembra que Elias confrontou Jezabel? Se lembra que Elias confronta Acabe? Se lembra que Elias se levanta contra esse governo manipulador, egocêntrico, de dissimulação, de castração de profetas? Porque quando Jezabel se levanta, a única intenção de Jezabel é silenciar a voz profética. É contaminar o altar para que a adoração não consiga alcançar os corações. Quando Jezabel se manifesta, o intuito é um só: exercer governo humano, manipulação humana. Por isso que nós estamos vendo muitas igrejas hoje sendo dominadas por homens. Homens que exercem domínio sobre as suas ovelhas. Homens manipuladores que castram os seus filhos espirituais. Ninguém consegue crescer ali, só ele cresce ali. Porque é um governo de Jezabel instaurado na nação brasileira. E Elias, ele se levanta para confrontar esse sistema. Mas quando ele confronta esse sistema, ele vai sofrer uma retaliação. Jezabel diz: você matou 850 profetas que comiam na minha mesa. Agora você fique ciente e pese a mão dos deuses sobre mim, se amanhã eu não fazer pior do que você fez com os meus profetas. Quando essa palavra entra no coração de Elias, Elias desmonta de dentro para fora. Ele entra em crise. Elias desmorona dentro de si. Elias fica sem saber o que fazer. Sabe o que ele faz? Ele fala assim: eu vou fugir para tentar salvar a minha vida. O texto é enfático e eu parei para pensar, lendo a Bíblia essa tarde. Eu estava lendo a versão da arqueologia, uma Bíblia que eu tenho falando isso, e o versículo 3 diz assim: e teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Elias, sentindo medo, ele foge para salvar a sua vida. Foi aqui que Deus diz comigo: Elias fugiu porque teve medo para salvar a sua vida. Mas o evangelho é totalmente diferenciado disso. Porque aquele que perde a sua vida por amor a Deus, por amor a Cristo, esse encontra salvação. Mas aquele que tenta ganhar a sua própria vida, aquele que tenta preservar a sua própria vida, aquele que tenta preservar sua autoimagem, aquele que tenta se preservar diante do público, esse sim perdê-la-á. E Deus foi falando comigo que essa crise de Elias é uma crise que está acontecendo hoje em muitos corações. Ele foi intimidado, ameaçado e logo se torna esgotado espiritualmente. Elias se esgotou, não tinha força, não tinha ânimo. Elias, ele foge ao deserto e se deita debaixo de um zimbro, e ali ele pede a morte. Versículo 4 de 1 Reis 19, ele disse: e ele porém entrou dentro de um caminho, de um dia andando pelo deserto, se assentou debaixo de um zimbro e pediu a morte, disse: basta,
Ele disse: Deus, eu já fiz demais, eu não quero mais viver, tira a minha vida. Olha Elias dizendo: tira a minha vida, arranca de mim o espírito, porque eu não quero mais viver. Ele entrou em crise. Um homem que capítulos anteriores havia orado e o fogo caído. Um homem que com a sua mão mata 850 profetas. Um homem que estava diante da face de Deus, que tinha intimidade, que viu revelações. Agora entra em crise, não sabe quem é, não sabe para onde vai, não sabe o Deus que ajudou ele versículos atrás. Tem muita gente assim hoje, que está vivendo uma verdadeira crise ministerial, está perdido dentro de si, perdeu a identidade, perdeu o propósito, está sentindo medo. E louvado seja Deus porque você tem medo, porque medo é sensação de humano. Medo é sensação de terráqueo. Medo é sensação de quem ainda não deixou a teologia subir a mente e engessou seu coração. Medo é sensação de gente carnal igual eu e você. Elias sentiu medo e para preservar a sua vida, ele vai até o deserto e se esconde. E eu quero dizer para você, começando essa mensagem, eu descobri que o cansaço é o pior ladrão de um ser humano. O cansaço é um ladrão e ele rouba você sem você perceber. O cansaço rouba o homem interior. Ele rouba o Diego do Diego mesmo. O cansaço rouba do Valdir o que o Valdir é. O cansaço tira de você o seu melhor, sem que você perceba. É o grande vilão do século 21, é o cansaço. Só que eu não estou dizendo do cansaço de dormir 8 horas por dia e amanhã está renovado. Eu estou dizendo de um cansaço que é um cansaço crônico, que atinge a sua alma. É um cansaço que atinge o seu existencial, que adentra dentro dos lugares mais profundos de você. Elias estava cheio de experiências profundas com Deus, mas dentro de si o cansaço havia penetrado a sua alma. E líderes cansados, pastores cansados, eles vão negociar os seus valores. As piores burradas que você fez na sua vida, emocionalmente você estava cansado e você quis chutar o balde. Você disse: não tenho mais nada a perder. Se duvidar nem vou mais para a igreja. Se duvidar já termino o relacionamento, porque eu estou de saco cheio, eu estou cansado. E você dorme cedo, não resolve, você acorda mais cansado ainda, porque é um ladrão roubando você de si mesmo. Eu quero dizer para você, Elias estava se sentindo incapaz, porque ele disse: eu não sou melhor do que os meus pais. Então se eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer. E Elias está como muitos de nós que está sentado aqui me ouvindo, você na internet, na rádio. Elias se parece muito com a gente, porque a igreja brasileira não sabe resolver problema emocional. A gente não sabe resolver problema de alma, porque somos treinados para a vitória. Somos treinados para receba poder. Somos treinados para sapatinho de fogo. É anjo aqui, é fogo lá. Deus vai te exaltar, vai te pôr em cima. E se não pôr em cima, vai chegar a hora. E se não chegar a hora, o anjo vai vir, vai te empurrar. E aí quando vem a crise existencial, você fica sem identidade. Você não sabe para onde você vai. Você não sabe nem como orar. Melhor dizendo, você vai ao deserto por conta própria. E eu quero dizer para você que problemas emocionais são problemas de humano. Eu não sei se te falaram isso, de onde você veio, mas eu vou te falar. Enquanto você estiver nesse tabernáculo chamado corpo, você vai ter crises todos os dias emocionalmente. Não tem como fugir disso. O que significa ser humano, bispo?
Apesar de você ter feito a imagem, ser formada a imagem e semelhança de Deus, apesar do próprio Deus na Trindade soprar o Espírito sobre você, apesar de Ele imprimir em você valores de humano e tê-lo como filho, isso não te ausenta de você ser um humano. Então o grande problema da igreja brasileira hoje, sabe qual é? Tudo é culpa do diabo. Eu fui pregar em um lugar e estava tendo um tema lá assim, ó: diabo, solta o que é meu. Quem já viu isso aqui? Ah, irmão, o diabo fala: solta o que é meu. É vocês que usam o que é meu. É vocês que usam da mentira que é minha. Diabo, solta o que é meu. É vocês que não saem do site pornográfico. Solta você o que é meu. Diabo, solta o que é meu. É você que tem crise com a sua esposa, depois quer fazer campanha para restaurar casamento. Solta você a maledicência. Diabo, solta o que é meu. Solta o que? Você que não consegue ver dinheiro e você se vende por isso. Não. Quem tem que soltar é você. Então a gente acha que tudo é o inimigo, quando na verdade o problema não está fora, o problema está dentro. Eu falava com o presbítero Rafael agora. Paulo diz: olha, o bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que eu não quero faço, porque o mal habita em mim. O mal não está fora. Paulo diz: o mal está dentro. Então quando acontece alguma coisa fora, ativa o mal que já está em mim. E ativando o mal que está em mim, eu vou dar uma resposta como humano. Alguns vão vomitar a alma no Facebook, outros vão pedir divórcio, outros vão bater no pastor, outros vão criar uma confusão na empresa, porque o mal já estava dentro, enrustido, mas quando aparece o mal de fora, atinge o mal interno e sai o que está dentro de você. Por isso que nós temos crise, porque achamos que somos super e mega espirituais. Eu tenho problema com gente que exala muita santidade. Eu não consigo conversar meia hora com gente assim. Eu fui pregar ontem e falava isso lá na igreja que eu estava pregando. Eu tenho problema em conviver com gente que se acha super espiritual. Acho que também Jesus também tinha. Porque toda a pregação que ele pregava era para confrontar religioso. Ele nunca teve problema com prostituta, nem com ladrão, mas com religioso, irmão. Ele disse: vocês conseguem ver o cisco no olho do irmão, mas vocês não conseguem ver a trave que há no olho de vocês. Vocês obrigam as pessoas a darem fardos pesados, mas vocês não carregam esses fardos. Vocês falam da boca para fora, mas o seu interior está sujo. Vocês engolem um mosquito e vomitam camelo. E a gente vem para um lugar como esse, tentando resolver crise espiritual. Antes de você tentar resolver a crise, deixa eu dizer para você: você é humano. Lutamos com demônios, sim. Eles exercem influência maligna sobre nós, sim. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, mesmo sendo humano, ele ter soprado o fôlego de vida, ter me feito imagem e semelhança dele, mesmo assim eu continuo sendo humano. E no meu ponto de vista, humanidade é o maior sinônimo de que você é espiritual. Porque Jesus provou que o maior exemplo de espiritualidade é ser humano. Jesus mostrou que não há espiritualidade sem humanidade, e que não há humanidade sem espiritualidade. Paulo diz que enquanto formos humanos, segundo Coríntios 4:8, em tudo seremos atribulados, mas não angustiados, perplexos, presta atenção aqui, mas não desamparados. Paulo diz: enquanto você for humano, você vai ser perseguido, mas não desamparados, abatido, mas não destruído. Porque Paulo sabia, quando escreveu em 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana.
Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: a tentação que você vive hoje na carne, a tentação que é o seu relacionamento, as tentações do mundo sobre a sua vida, tem o seu tamanho, o tamanho de um humano. E olha o que Paulo diz: mais fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que você pode resistir. Antes ele dá tentação, mas também dá saída, para que possais suportar aquilo que você está passando. Paulo diz: Deus é bom, porque ele dá tentação do seu tamanho, tamanho de humano, mas logo dá tentação porque sabe que você pode superar, suportar e conduzir, mas também deixa uma porta de saída, de escape. Então não diga que o seu problema é maior do que o outro, não diga que a sua crise é maior do que a da outra, não diga que o que você está passando vai acabar com a tua vida, porque isso foi preparado para estar no seu tamanho, o tamanho ideal daquilo que você pode suportar. Então está em crise, Deus preparou para o seu tamanho essa crise. Tem o seu número, tem o seu modelo, tem o seu perfil. Você tem que aprender a sobreviver às crises existenciais que está dentro de você. Então eu acho que nós devemos evangelizar a nossa parte interior, para sermos mais humanos. É pregar para você mesmo. É o Diego pregando para o Diego, para tentar humanizar o homem interior que está dentro dele. Porque às vezes tentamos espiritualizar tudo e não pregamos para nós. A igreja de Cristo não sabe lidar com a humanidade do homem. Eu não sei se eu vou falar isso aqui. Fala ou não fala? A igreja não sabe lidar com a humanidade do homem. Por quê? Não toleramos falhas. Falhou, descarta. Não respeitamos processos ministeriais. Chega onde já quer ser o apóstolo, descarta. Fazemos de Deus um amuleto, para quê? Para alcançar promessa, vitória e milagre, descarta. Logo não estamos preparados para os dias maus, descarta. Quer mais uma? Não perdoamos os nossos ofensores da mesma forma que estampamos 70 vezes 7 em nossa camisa. Não sabemos lidar com a humanidade porque achamos que igreja é lugar de anjos. Dá uma olhadinha para o seu irmão, vê se ele tem cara de anjo. Tem gente que tem olho verde, olho azul, né? Cabelo loiro, né? Tem gente que é lindo mesmo, gente, né? Aí você vem para um lugar como esse, você acha que ninguém vai ter problema. Aí quando o irmão te decepciona: eu vou pedir a bênção, pastor. Por quê, irmã? Ela brigou comigo. E aí? Eu não tenho estrutura. Vou sair da igreja. Sai do mundo, filha. De lá você não sai, né? Sai da empresa. Ah, não posso, tenho um salário. Agora do reino é sempre o relaxo. Faz de qualquer jeito, de qualquer maneira. Se der, vem. Se não der, fica em casa. Se der, ora. Se não der, não ora. Se der, dizima. Se não der, não dizima. Vamos levando com a barriga. Aí quando vem a crise, primeira coisa que se faz: Deus, por que você permitiu isso? Deus falou: eu permiti? Seria injusto você não passar por isso. Eu quero dizer para você que a coisa mais profunda que Salomão diz, em Eclesiastes 3:1, quando ele diz: há um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo desse sol, dessa terra, desse mundo. Porque a igreja está sujeita ao Kairos de Deus. Não é o cronos humano. A igreja, a eclésia, está sujeita às vontades de Deus. Por isso que nós temos que estar atento no que Deus está sinalizando, meu filho. Foi muito bom estudar Charles Finney, é muito bom estudar Spurgeon, é muito melhor estudar John Knox, é muito bom, mas eu também quero fazer parte dessa geração. Ficar vivendo de avivamento antigo vai me tornar um museu. Eu preciso marcar essa geração.
E Deus vai marcar com a ferramenta que Ele te deu. Lutero já veio, os reformistas já passaram, agora a reforma continua, mas continua de uma forma única. Deus tem um tamanho certo para o teu ministério, não dá para se encaixar atrás, é daqui para frente um tempo novo. Por isso que existem os 5 ministérios na Bíblia, irmão. Um Ele deu para profeta, outro Ele deu para apóstolo, outro foi para evangelista, outro foi para pastor, outro foi para mestre. Para quê? Para que traga um aperfeiçoamento no corpo de Cristo. Dedinho não é dedo da mão, orelha não é boca, todo mundo é diferente. Então temos que aprender a respeitar a diversificidade do corpo. Eu quero dizer para você, querido, que nós precisamos entender o que está acontecendo, o que Ele está sinalizando. Tiago no capítulo 5 versículo 13 diz: está alguém aflito entre vós? Ore. Está alguém tristezinho, está alguém machucado, está alguém com a alma apertada, alguém perdeu um ente querido, alguém perdeu alguém que ama, alguém, poxa, tropeçou na vida, está passando uma dificuldade. Tiago diz: vamos orar. Está alguém aflito? Ore. Mas está alguém contente? Cante louvores. Caminhando eu vou para Canaã. Canta louvor, irmão. Está alguém feliz? Olha, vai comer pizza com ela, vai cantar com ela, vai abraçar. Está alguém feliz? Adore, cante louvores, cante hinos, cante salmos. Tiago está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Se tem alguém triste, ore. Se tem alguém contente, adore, cante louvores com essa pessoa. Versículo 14: se tem alguém doente, chame os anciões da igreja, chame os presbíteros da igreja, e sobre esse enfermo unja com óleo em nome do Senhor. Ou seja, tem que estar atento ao que Deus está sinalizando. Quando é para chorar, chora. Quando é para cantar, cante. Quando é para orar, ore. Quando é para ungir, unja. A gente está perdido. Quando é para chorar, fica cantando. Quando é para cantar, chora. Quando é para orar, fica indiferente. Jesus disse: a que compararei essa geração? São como crianças nas praças. Tocamos flautas, não chora. Cantamos e não se alegra. Em outras palavras, vocês não estão entendendo o que está sendo sinalizado. João Batista veio, não comia nada. Chamaram ele de quê? Rejeitaram. Jesus veio, rejeitaram. Ou seja, uma geração que não recebeu nem Elias, nem João Batista, nem Jesus, nem Diego, nem fulano, nem ciclano, porque não está entendendo o que Deus está sinalizando. Tiago está dizendo: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para sermos curados. A súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Aí eu acho lindo o versículo 17. Elias era homem sujeitos às mesmas paixões do que o Diego. Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e produziu para si fruto. Mas irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabeis que aquele que fizer converter um pecador do seu erro, salvará da morte uma alma, e se cobrirá uma multidão de pecados. Tiago está dizendo: quando você confronta alguém, quando você alerta alguém, quando você ama alguém a ponto dessa pessoa sair do erro e entrar no acerto, a alma é salva, mas você tem uma multidão de pecados anulados. Agora deixa eu fazer uma pergunta: quantas vidas você tirou do erro esse ano e trouxe para o reino? Porque criticar você é bom. Quantas vidas você tirou do crack esse ano? Quantos familiares você trouxe para Jesus esse ano? Essa função é dos evangelistas da igreja. Não.
Jesus só deixou 2 ministérios na Bíblia: ide, ganha alma para Jesus, fazei discípulos. São pescadores de alma e consertadores de rede. Os pescadores de alma vão trazer a alma para o reino, e os consertadores de rede vão cuidar dessas pessoas. São ministérios diferentes. Nem todo mundo consegue cuidar do outro. Tem gente que o bom é para evangelizar. O cara é evangelista até com o olho fechado, até em silêncio ele está falando que a vida dele é uma pregação. Tem gente que já não consegue evangelizar por palavras, mas é um consertador de rede. Ele vai consertar, ele vai trazer para perto, vai tomar um café, vai abraçar. Olha, vem aqui, eu quero dar uma palavra. Ele vai mandar uma mensagem. Então você tem que estar inserido pelo menos no ganhar das almas e no consertar das redes. Tiago está dizendo: quando você salva uma alma, uma só, tira do caminho de morte uma multidão de pecados e é perdoado. Sabe o que Tiago está dizendo? Esse aqui é o quadro da igreja brasileira. Porque a igreja brasileira, a sua casa, o seu trabalho, lá onde você estuda, o lugarzinho para ter conflito. Lugar bom para ter conflito é onde tem muitas pessoas reunidas. É só pepino, abacaxi para descascar. Por isso que você vê muita gente que não quer mais congregar na igreja, porque usa sempre a mesma expressão: igreja é lugar de todo mundo ser hipócrita. Igreja é tudo igual. É aquela mesma ladainha. Aí você amputa do corpo e quer ter vida sem estar inserido no corpo. Vira uma prótese tentando funcionar sem a vida da cabeça. Ficou ferido com um homem, ficou desanimado com alguém que você colocou expectativa, alguém que você tinha como referencial te frustrou. Glorifica a Deus, porque foi permissão de Deus. Porque toda idolatria no seu coração está sendo substituída pelo verdadeiro altar, que é o verdadeiro altar da adoração. O primeiro mandamento é: amar a Deus sobre todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com toda a tua força. Em outras palavras, não dá para ter ídolo no seu coração. Ah, é cantor famoso, vou tirar uma foto, é pregador renomado. Sai, irmão. Deus está trazendo a gente para um tempo de adoração profunda. Nós não vamos dividir nosso coração com ninguém dessa geração. O meu coração já foi lacrado. Tem dono, não divido. Eu não divido o meu coração com pregador nenhum, irmão. Ah, mas ele prega, mas ele canta, ele pula. O meu coração foi comprado. Não tem espaço, por isso que eu não me frustro com homens. Tiago está dizendo: Elias era homem de oração, mas mesmo assim tinha desejos carnais como eu e você temos. Em outras palavras, Elias está dizendo, Tiago está dizendo: Elias, cara, era o homem cheio do poder de Deus, mas quando terminava a pregação, ele ia embora dizendo: eu sou um pecador, eu sou mortal, eu sou o pior homem. Só eu e Deus sabe as crises que eu tenho. Posso confessar para você? O seu pastor tem crise. Eu vou esclarecer melhor: não tem super-herói no nosso meio. Todos somos fracos, e eu glorifico a Deus, Pai, porque quando estou fraco eu preciso dos meus irmãos para me fortalecer. Quando você está forte, você anda sozinho, você não se mistura com o pecador. Eu não preciso deles não, eu ando sozinho, tá bom demais. Mas quando você é fraco, você precisa de alguém. Me ajuda, olha, vamos junto, olha, me empurra, cara, me fortalece. Quando você ora demais, eu sou o cara, você não precisa de ninguém, nem de Deus, porque você tira Jesus do trono e põe você sentado. Tiago está dizendo: somos fracos, porque precisamos um dos outros. Eclesiastes 4:9 é coisa linda: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, vem o outro companheiro e levanta. Mas ai do que estiver só,
orando, não haverá quem levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, eles se aquecerão. Vai ficar labareda na cama, mas um só, quem vai esquentar? Versículo 12, e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Em outras palavras, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Eu creio que tem muito mais do que 3 pessoas aqui, 2 pessoas aqui. Então se Ele está aqui no nosso meio, Ele se faz presente. Não espere alguém cantar para você sentir arrepios, porque a fé da Sarando Nações não é sensitiva, não é epidérmica, é racional e profunda. Aonde 2 estiverem, os 2 lhe resistirão. Elias estava esgotado emocionalmente. Você não precisa ser pastor para sentir esgotamento. Você não precisa ser o bispo para você sentir esgotamento. Você não precisa ser profeta para você se sentir esgotado. Só o fato de você estar envolvido no reino, às vezes já te deixa esgotado. Por quê? Porque o ser humano é um carregador de cargas emocionais. Então tem pessoas que estão carregando traumas de infância. Gente que foi abusado na infância, gente que foi molestado quando jovem, mulheres que foram traídas, abusadas, homens que foram traídos, homens que tiveram que cuidar de filhos sozinhos, homens que passou pelo pior vale da sua vida, gente que foi mandada embora na pior hora e poxa, a vida desmoronou, o castelo desmoronou, você construiu a sua carreira, projetou para que alguns anos você estivesse bem, hoje você se encontra desesperado, sem esperança alguma, e aí toda essa crise emocional vai te acompanhando, aonde você vai ela te acompanha. Você mudou de igreja, te acompanhou, você mudou de prédio, te acompanhou, você mudou de casa, te acompanhou. Por quê? Porque isso trouxe responsabilidade a mais para você, e responsabilidade vai trazer frustração. E eu quero dizer para você, nem tudo que você quer Deus vai te dar. Não, janeiro está chegando, vou pegar minha lista e vou dizer 10 coisas que eu quero para Jeová Jireh. Quem já fez essa campanha aqui? Eu fiz já, irmão. Diga 10 coisas que você quer para Deus e Ele vai fazer. Basta colocar uma oferta na salva. Aleluia. Dá certo, dá certo. Não estou anulando nenhum ato profético. Eu estou dizendo que a gente amadureceu, meu filho. E que só do fato de eu me posicionar, a Bíblia diz que as bênçãos vão correr atrás da gente. Eu não vou ficar correndo atrás de fogo, de avivamento. Tem gente que fala, tem um avivamento ali, vou lá para ver o que está acontecendo. Tem uma campanha ali, vou lá para receber a oração da irmã, da oração da revelação. Tem um encontro ali, vou ali. Tem uma conferência ali, vou ali. Eu não preciso ficar correndo. E quando vou pela aliança que tem com o ser humano. Quando eu vou para a mesa da comunhão. Quando eu vou para estabelecer governo e reino. Não é para ficar pegando avivamento, irmão. Avivamento não se constrói em público, nem de igreja. É no secreto, você e Deus, no particular. Não adianta ficar migrando de um lado para o outro, porque você está carregando bagagem emocional. Você está carregando bagagem emocional. E irmão, bagagem emocional vai fazer parte da sua vida. Então me entristece ver esse evangelho de facilidade. Por isso que você não consegue ouvir qualquer coisa mais. Por isso que eu recebo mensagem todo dia, pela rádio, pelo celular. Minha esposa é prova disso. Te ouvi na rádio, destravei minha mente. Te ouvi uma pregação na igreja, estou vindo congregar com você. Eu estava no domínio, agora estou sendo influenciado pelo reino. Gente que estava há 30 anos diz, pastor, eu quero aceitar Jesus de novo, porque eu não conhecia esse evangelho. Sabe por quê, querido? Porque o evangelho que nós conhecemos e pregamos nunca foi de facilidade.
Evangelho de facilidade te tira da cruz. Diz que você vai ser exaltado sem esforço nenhum. Diz que você não passa pelo vale. Porque só prega facilidade, bem-estar, comodismo. E Elias estava em uma guerra e nós também estamos. As pessoas estão adoecidas na alma, doentes de espírito. Você conversa meia hora com um cristão e duas coisas você vai ouvir. Grande parte, não todos. Os que estão cheios, irmão, eles vão mandar Bíblia na sua orelha. Vão mandar palavra em você, vai injetar vida em você. Os adoecidos da alma vão ficar falando: mas a minha vida era assim, 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 assim. Eu vim de lá, passei isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E aí, irmão, eu estou tentando me curar, estou tentando resolver. E Deus está dizendo: eu já curei você. Tudo que você passou atrás foi fundamento para você estar de pé hoje. Lucas 11:34 diz que a candeia do corpo são os olhos. Quando os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Mas quando for mal, o seu corpo será tenebroso. Vem então que a luz que há em ti não seja trevas. Provérbios 13:5. O justo odeia a palavra mentirosa, mas o ímpio se faz odioso e se cobre de vergonha. Olha o versículo 12. A esperança adiada entristece. Isso aqui, quando se demora muito para acontecer alguma coisa, se entristece o coração. Mas o desejo cumprido, a expectativa desejada é árvore de vida. Provérbios 17:22. O coração é onde você guarda emoções, é aqui, é onde você guarda traumas, é aqui, é onde você armazena sentimentos negativos, é aqui, Provérbios 17:22. O coração alegre serve de medicamento, serve de remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. O proverbiano está dizendo que quando você está feliz, irmão, de dentro para fora, isso é remédio. Jesus está dizendo que os seus olhos é a candeia do seu corpo. Quando você olha alguém, o semblante está caído, ou a pessoa está entristecida, aflita, ou está em pecado. Os olhos denunciam quem somos. Por isso tem muita gente machucada, magoada, porque essas bagagens emocionais estão sufocando o seu ministério. E Elias estava assim, sufocado por uma palavra que ele ouviu. Se um ser humano tem crise emocional, agora quero que você olhe para mim. Se um ser humano que frequenta a igreja, tem uma família, tem crise emocional, imagina pastores e líderes. Com todo respeito, o esteticista trabalha com beleza, foto, flash, cabelo. Ele deixa você lindo, linda. Nós pastores trabalhamos com a feiura da alma. Aquilo que você não conta para ninguém, você conta para a gente. Com todo respeito, a gente cuida das suas fezes existenciais. A parte negra que você não conta para ninguém, a gente tem que cuidar. Por isso que 3 pastores se suicidaram agora nos Estados Unidos. Eu estava pregando ontem na igreja da irmã, a pastora me chamou e disse: 2 pastores se suicidou aqui próximo da nossa igreja. Acabou o culto uma benção cheio como esse, foi para trás e se enforcou. Sabe por quê? Não conseguiu tirar o emocional e colocar o emocional nas mãos de Deus. A lepra tocou a alma. Enquanto a lepra está no corpo, dá para ter cura. Agora quando toca a alma, não tem jeito. Você já foi num hospital orar por alguém doente? Aí você chega lá e fala: meu Deus, está com câncer, necrosou já alguma parte do corpo. Você fica desesperado. Aí quem está na cama, que está enferma, olha para você e fala: não fica triste não, eu estou bem. Aí começa a pregar para você. Está na cama, mas a alma não pegou. A lepra não pegou a alma, não atingiu, não entrou dentro, só está no corpo. Não, fica tranquilo, ela te consola. Já aconteceu isso comigo. Falei: cara, vou falar o que para esse cara? O cara começou a pregar para mim: estou bem, Deus está no controle. Falei: nossa, quem está leproso sou eu, não é ela não.
O problema está em mim. Não sei se eu vou falar isso aqui não. A nossa geração está dopada. Escuta isso. A nossa geração está dopada de ansiolíticos e tranquilizantes. Sabe por quê? Porque não sabemos lidar com as emoções. 30, 40, 50, 100 anos de idade não sabe controlar emoções. Porque gastamos tempo em muitas igrejas só ouvindo que Deus vai dar vitória, vai dar vitória, vai dar vitória, vai dar vitória. Aí quando chega o dia mau, você quer se enforcar. Eu quero dizer para você, vivemos dopados para suportar casamento. Estamos dopados para suportar as perdas. Estamos dopados para suportar falência empresarial. Estamos dopados para suportar traição de casamento. Se dopamos. Tem gente que não consegue dormir sem tomar um ansiolítico. O antidepressivo. Eu vou falar para você. Depressão, olha para mim aqui, ó. E depressão também pega cristão. Sabe qual que é o problema? É que tem muita gente que se recusa a passar em psicólogo. Não, é o capeta, pastor. Engraçado, né? Quando você tem problema no coração, você vai aonde? Aonde? Não tem capeta, né? Quando você, Deus me livre, você quebrou o pé e teve uma fratura exposta, você vai aonde? Não tem capeta? Agora quando é psicólogo, não, pastor. Não, pastor, psicólogo? Estou ficando doido. Os produtos que mais se comercializa hoje nas farmácias são remédios controlados, remédios depressivos e ansiolíticos e tranquilizantes. Sabe por quê? A geração está dopada. A gente está tão dopado que a gente conversa com a gente e fica doido assim, ó. O que foi? Tomei 2 calmantes ontem para dormir. Estou meio doidão ainda. A gente chega na empresa meio chapadão assim, doidão. O que foi? Não, nada não. Dormi mal essa noite, doido. Sabe qual que é a diferença de um cristão e de um ímpio? É que o que ele passa, ele tem anestesia. Ele vai para uma rodinha de pagode, dá uma brama, põe aqui na mesa, toma e fica relaxado. 15 minutos de prazer, ele relaxa. O justo passa sem anestesia. O soldado romano colocou fel, misturou com vinagre e disse: bebe, Jesus. Ele disse: eu não quero que o meu sofrimento amenize 1% do que eu vou passar. Eu quero sofrer tudo o que eu tenho para sofrer. Porque se o meu sofrimento trazer cura em alguém, eu estou tranquilo. Então está sofrendo hoje, tem propósito. Está sofrendo hoje, a resposta chegou. Está sofrendo porque se você se posturar mediante o sofrimento, alguém que está à sua volta fala: cara, se ela passou, eu passo. Se um casamento desse superou, o meu supera. Se esse bispo há um ano atrás, se tinha 40 pessoas, hoje está em 3 cidades, eu também posso. Se esse cara que não tinha reputação, não tinha respeito, era um leproso, está de pé, por que eu não posso? É engraçado que quando fala mal da gente só se esquece de um detalhe. Qual? Que a gente ora. Filma eu aqui, ó. A gente está de pé, não é por força humana. A gente está de pé porque tem joelho dobrado orando. Uma igreja que ora é invencível. Pastor, eu estou carregado de emoções. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo liberar perdão. Eu não consigo andar segundo a milha. Eu sou crente aqui, mas lá fora é difícil, pastor. Eu quero te dar um lugar para você depositar essas emoções. Há um lugar para você depositar essas emoções. Davi era Davi, irmão. Davi sabia onde depositar emoções. No Salmo 42, versículo 11, ele diz: alma, minha alma, por que tu está batida dentro de mim?
E ele prega para ele mesmo. Ele diz: espera em Deus, alma. Davi dizendo para ele mesmo, ele está falando: espera dentro de mim, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele está dizendo: porque está batida a minha alma, espera dentro de mim, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. É Ele o meu socorro, meu auxílio, o Deus meu. Eu vim dizer para você chegou aqui cansado hoje. Eu vou dizer para você chegou aqui desanimado hoje. Você veio empurrado por alguém, porque nem você tinha força para vir. Eu estava em casa hoje cansado. Jesus, vai lá e prega. E Deus diz assim: fala para o meu povo que tem um lugar para eles depositarem emoções ali. Diga para o meu povo que eu sou o depósito de emoções para eles. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Olha o que ele diz: e acharei descansos para as crises existenciais, e acharei descanso para o sofrimento do homem. Traz para mim e eu vou trocar o jugo, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve, diz o Senhor. Deus está levantando homens igual Elias. Não é ser angelical, não é querubim ungido, não é anjo. Deus está levantando um homem comedor de feijão igual eu e você. Malaquias 4:5 diz: eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha Elias, mesmo sendo homem de paixões igual a eu e você, olha o encargo profético dele: ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos ao pai, para que ele não venha e fira a terra. É esse homem que Deus vai levantar. Grande parte das pessoas estão frustradas porque fizeram dos seus referenciais um super-herói, homens de aço. E aí, quando enxergamos falhas nesses homens que são referenciais, desistimos, desacreditamos do Evangelho, porque vimos no homem traços de fraqueza. Então muita gente parou no meio do caminho porque o líder caiu. Muita gente parou no meio do caminho porque a cantora foi pega com droga. Muita gente parou no meio do caminho porque saiu com o fulano de tal. E aí muita gente desanimada. Por quê? Porque colocou expectativa no homem. E homens que são levantados por Deus são simplesmente homens. Olha para quem está do céu e diga: não espere mais os homens, porque até Jesus foi homem. Então não podemos maquiar o Evangelho. Somos homens imperfeitos, individualistas, capitalistas. Somos homens. Precisamos converter a nossa desconfiança, porque não confiamos mais em ninguém. Precisamos converter a nossa desconfiança. Você confia em alguém hoje? Responda para você. Lá na sua empresa, você confia em alguém? Para não expor ninguém aqui, você confia em alguém? Você confia em alguém no meio da sua família? Precisamos converter isso também, porque Paulo diz: não canse de fazer o bem, porque até fazer o bem cansa. Sabe por que a gente não pode maquiar o Evangelho? Porque somos humanos. Eu quero partir para o fim dizendo: desconfie. Olha aqui, isso aqui é um alerta. Desconfie de todo pregador e cantor que exala a santidade demais. Desconfie de todo mundo que fala muito de si. É charlatão. Ah, porque eu sou. Ah, porque eu faço. Ah, porque eu... Ixi.
Deus está levantando nesses últimos dias homens que não têm vergonha de mostrar sua humanidade. Porque tem muita gente que está morto, mas tem nome de vivo. Está ficando vivo ainda por aí pela nomenclatura que o sistema deu. Apóstolo dos milagres, missionário da prosperidade, bispo da libertação, passou especialista nisso, especialista em aquilo. Paulo diz em Romanos 7,14: o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, isso logo faço. Eu quero ver o cara ser homem para pegar o microfone e dizer: eu tenho pecado. Eu quero ver essa cantorinha gospel que canta 4 ou 5 canções e cobra 20 mil para cantar, ela subir no púlpito e dizer: eu sou a pecadora, acabei de pecar e estou cantando. Eu quero ver alguém falar isso em público, porque a gente usa assim: vou pegar o diabo pelo chifre, está amarrado, vou pisar em cima do capeta. Eu quero ver gente igual Elias, homem sujeito às mesmas paixões do que a gente. Porque eu não conheci, tirando Jesus, eu não conheci ninguém no Novo Testamento tão profundo igual Paulo. Paulo fala: cara, eu tenho uma revelação profunda, mas eu tenho espinho, cara. Eu sou um pecador violento, miserável mortal, Paulo diz: eu sou miserável homem, eu sou. Eu sei que esse sermão para muita gente é como um comichão nos ouvidos, mas para outras pessoas é um destravar de alma, destravar de mente. Nos últimos dias virão tempos trabalhosos, os homens serão amantes de si mesmos, não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão doutores que falam segundo a concupiscência do seu próprio desejo. Essa palavra vai causar em você mudança ou revolta. Uma palavra genuína só causa 2 efeitos: mudança ou revolta. O resto é papel e esboço, não serve. Uma mensagem gerada na mente vai alcançar a sua mente. Uma mensagem gerada na oração vai alcançar o seu coração e vai trazer metanoia, mudança de vida. Eu sonho em um avivamento aqui em São Miguel Paulista, Parque Paulistano, e já começou. Eu quero ser igual a Jesus, irmão. Não crie ídolos. Não crie ídolos. Não crie ídolos, somos humanos. Eu tenho um plano de saúde, eu sou humano, eu posso morrer amanhã. Eu tenho que pagar seguro de carro porque eu posso ser roubado. Não, pastor, tudo Deus está no controle. Somos humanos. Eu termino. Eu quero ser igual a Jesus. Porque Filipenses 2,7, Jesus, ele disse: oh Jesus. Paulo está dizendo algo tremendo aqui, Filipenses 2,7. Ele está se referindo a Jesus. Mas se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e achando na forma de humano, de homem, o que ele faz? Humilha-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, porque a obediência vai te levar à morte, e a morte é de cruz. Eu não sei se teria coragem de morrer por alguém. Ele teve coragem de morrer por mim e você. Eu não sei, Dick, se eu teria coragem de tomar um tiro no rosto por alguém. Eu não sei se eu teria coragem de morrer enforcado. Não diga que você é cristão se você não teria coragem de morrer como eu. Porque eu não sei se eu teria coragem de morrer. Mas ele teve coragem. Ele disse: não posso sair da cruz, porque se eu sair da cruz, a minha igreja, eu vou. Afasta de mim o cálice, Pai. Olha, está sofrendo, está doendo. Eu vou sofrer, vai cair o sangue, vou ser furado, humilhado, mas eu vou até o final. A maioria das crises que você está enfrentando são de caráter emocional. Olha, você não pode achar um culpado, porque o culpado está em você mesmo. O culpado está em você não saber administrar esses problemas, se encher de calmante, se encher de remédio para tentar enfrentar o dia de amanhã. Vai começar. Culto não é domingo, é segunda. Eu quero ver amanhã, irmão, quando você estiver de cara com o chefe.
ele te pilhando, dá resultado, tem que vender, a meta, isso, aquilo, aquilo outro. Você chega em casa, a mulher fala, cadê o gás, cadê a mistura, cadê a compra, cadê o tanque da gasolina? O filho fala, pai, tem um passeio na escola, tem que pagar isso, aquilo outro. E a crise emocional vai vindo sobre você. Aí é hora de você fazer o quê? Tira tudo, irmão. Fala, cara, eu estou em Deus, cara. Deus vai fazer tudo por mim, porque eu estou num tempo de tirar carga emocional. O ano está terminando, gente. E eu não quero ver você engordando porque está doente, caindo o cabelo porque está depressiva. Está na hora de dar uma resposta. Sarando nações, tem que dar resposta. Quando eu me pego cansado, eu subo para o monte. Eu digo, o problema está em mim, Senhor. Eu só estou cansando, eu estou fazendo alguma coisa de errado. E Deus fala, não, cara, você é humano. E o humano se cansa. Está cansado de alguma coisa? Está entristecido por alguma coisa? Está fadigado por alguma coisa? Louve a Deus, porque você não é um anjo, tá? É humano, vai ter problema. Elias teve medo. Eu vou terminar. E o medo significa perda do controle. A palavra medo vem do grego phobos, que significa fobia ou fuga. Quando você está pressionado demais, que aquela corda está por um fiozinho, a gente foge. Achamos que a fuga é a melhor resposta para o sofrimento, quando na verdade não é a melhor resposta para o sofrimento. E a gente fica questionando na hora do medo o caráter de Deus. Oh Deus, por que você permitiu isso? Por que você permitiu a porta fechar? Por que você permitiu aquela pessoa me trair? Por que você permitiu aquilo outro? Quando a gente fica perguntando esse tipo de coisa para Deus, a gente está questionando o caráter e a moral de Deus. E a Bíblia inteira, se você ler, você vai ver, não temas. Não temas. Ele dizendo, sou eu, não temas. Ele dizendo, sou eu, não temas. A vida inteira, a Bíblia inteira, se você vai ler, você sempre vai ver um versículo de encorajamento dizendo, não temas. Olha, no mundo vai ter aflição, não temas. Mateus 14, 25, a quarta vigília da noite, foi Jesus ter com os discípulos andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, se assustaram, disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente falou, não temas, não temas, não temas, sou eu. Quando a gente está com medo, a gente confunde Jesus com fantasma. A gente confunde gente que quer ajudar com gente que vai nos apunhalar. A gente fica sem discernimento espiritual. Alguém se aproxima para trazer coisas boas, você se distancia. Alguém veio para abrir uma porta, você fecha a porta. Você está tão preocupado, tão com medo, tão aflito, que Jesus está se aproximando e você está vendo miragem. E aí Jesus vai ter que aparecer várias vezes para os discípulos, para provar que ele era o Messias. João 20, 19, chegado pois à tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, com as portas trancadas. Por quê? Com medo dos judeus. Chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Porque quem está em paz não tem medo. Pastorzão, estou desempregado. Fica tranquilo, pastor, está tudo travado. Pastorzão, e agora? Sou eu e Deus. Não tenha medo. Mas a enfermidade chegou, não tenha medo. Mas o câncer bateu num familiar meu, não tenha medo. Mas a minha empresa está quebrando, não tenha medo. Permaneça em Deus. Davi disse, fui criança, fui moço, e agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu termino dizendo isso para você, querido. Deus quer tirar a gente do medo. O que eu vou comer amanhã? Ai, meu irmão, nem que o macumbeiro tenha que levar uma cesta básica com picanha aí para você vai comer amanhã. Aí agora, o que eu vou fazer amanhã? A porta fechou, ele vai abrir a porta, porque ele é Deus da tua vida.
Mas eu peguei o laudo médico diz que é câncer, diz que é nódulo, diz que é HIV, diz que eu tenho leucemia, o nódulo diz que eu estou com hepatite, o nódulo disse, o laudo disse, mas o que Deus disse a seu respeito? Ah, pastor, mas ele quer o divórcio, o que Deus disse a seu respeito? Mas o filho se perdeu na droga, se perdeu no mundo, e o que Deus disse sobre a sua família? Não vale mais? Você vai parar agora no meio do caminho? Mês de outubro você vai levantar a bandeira branca e vai para o mundo? Lutou 10 meses, vai recuar agora? O diabo está batendo, irmão, para ver se você vai arredar para dezembro, vou te desviar. Olha para mim aqui, ó. O diabo está batendo para ver se dezembro você para. Vai para o mundo, na mesa, tomar cachaça, se prostituir. Dezembro está chegando e eu não vou perder uma ovelha para o diabo, a menos que você queira. Então aguenta firme, não tenha medo. O que fazes aqui, Elias? Quero morrer. Quer morrer? Levanta. Bebe pão. Come pão. Bebe água. Porque grande será a sua caminhada. Tu tem profeta para ungir, rei para consagrar. Vai, Elias! Sai dessa caverna, Elias!